Shalom, Chescos, fala Alf, oferecimento do Ministério da Igreja de Jesus. Nós estamos lendo um artigo hoje, dia 4 de janeiro de 2022, terça-feira, Rezo e Exoterologia Cristã. A doutrina cristã carece da antropologia psíquica do homem para entender a nossa soteriologia. Faraó insistiu no controle total do povo hebreu como modo de domínio espiritual e aprisionamento dos eleitos. Roma fez o mesmo, a modernidade está fazendo o mesmo, com seus superpoderes eletrossanitários. O grande desafio da fé cristã é vencer os domínios e controle de nossa mente pelos faraós e poderes anticristãos que nos cercam. Atormentam 24 horas quase. A antropologia de São Tomás. Então nós temos que ver a época em que não havia eletricidade nem controle eletrônico sobre a nossa mente, sobre a nossa alma. Então, naquela época de São Tomás, essa sua antropologia é de grande auxílio para nos libertar desse domínio. Quem não conhece, não se liberta. Sabendo que somos potências sensitivas, apetitivas, locomotivas intelectuais, tanto podemos entender a crítica de Paulo contra a intelecção agnóstica da justiça da lei sem Cristo e sua graça atual, como também a justiça moderna atual, humanista, agnóstica, materialista, marxista ou nihilista, ou panteísta de qualquer natureza. A justiça da circuncisão, que era que Paulo criticava, como podemos entender todas as justiças humanistas, democráticas, que nos querem controlar, seja pelo Estado, seja pelas pseudo-vacinas, passaporte sanitário, seja pelo o estilo nihilista das diversas escolas, panteístas, teístas ou não. Então o panteísmo diz que tudo é Deus, ou diz que tudo é Deus, mas Deus não está aqui. Então deixou tudo para o homem. Ou que tudo é Deus e que tem um Deus que é especial. O Alá, por exemplo. Né? Ora, a antropologia tomista é essencial para a leitura e hermenêutica bíblica, ao ponto de não alcançarmos a realidade hermenêutica sem ela. Então, por exemplo, você, sem ter uma antropologia do que é a alma, do que é o intelecto, do que é o apetite intelectual da vontade, que move a vontade, o que é a graça de Cristo neste apetite intelectual, o que é a graça de Cristo infusa no nosso intelecto, você não pode entender a mensagem bíblica. E aí nós vemos hoje o ridículo que está a religião e as pregações. Por quê? Porque nós sempre assistimos, ouvindo pregações e caímos num eterno retorno prolixo, de prolixidade, eloquência, e não fica nada daquilo que ouvimos. Da sabedoria, e uma sabedoria vazia e sem raiz nos púlpitos e sinais, seja de vídeo, de som, atuais que chegam até nós. Nós não construímos uma base no nosso intelecto de identificação e análise da verdade. Nós estamos numa superficialidade constante. Ora, a pregação agnóstica daqueles que dizem que Deus está longe, esqueceu do que ele criou dos dias de hoje, em suas disputas e contradições e ambições no púlpito, resulta em uma eterna ginástica estéril de palavras que não nos revela nada de nossas almas, Deus, doutrina e fé. É um jogo de opiniões e nos conduz mesmos aos vícios humanistas sociais e institucionais dos pagãos que nos cercam e dos sócios comunistas que nos corrompem e destroem, seja por panfilosofias, seja por inoculantes, vacinas, agressões e lesões. Então é isso, quer dizer, nós temos que cuidar, nós temos que estudar
ter aquele espírito que teve Santo Tomás, que teve Aristóteles, de conhecer o que realmente é, aquilo que realmente permanece, aquilo que realmente foi a realidade cristã de Cristo, de Deus, o Pai, né? Desde Adão e Eva até o futuro apocalíptico, do controle total por uma marca, por um sinal, por uma cicatriz, que aquele anticristo faraônico, né, final do Lago de Fogo, fará com os seus dominados. Isso tudo é a nossa luta hoje, né? A luta pelo o real, a luta pela verdade e a liberdade das fantasias tecnológicas de consumo, de publicidade, de panfilosofias. Então, é aquela ilusão das religiões que nos cercam, das filosofias, das democracias que nos cercam, e tudo para domínio total, né? Para o mercado ou para o Estado. E as duas coisas juntas são a mesma, né? E atrás de todo esse mecanismo tem a mente de homens que estão completamente pervertidos e que abandonaram o Deus de Israel, Deus cristão judaico, e seguem a tecnologia, a ciência tecnológica, biológica, tanto a exterior como a interior do nossa mente e dos nossos organismos. E sim, claro que tem aquelas que são explicitamente satanistas, né? Que são explicitamente luciferinas, que estão por aí alcançando o poder econômico, alcançando o poder jurídico, o poder militar e perseguindo a verdade de Cristo e dos cristãos, que são torturados, têm os órgãos presos, têm os órgãos vendidos, subtraídos, como na China hoje, até mesmo estando vivos, né? E, enfim, nós estamos numa época dura, difícil, como disse Paulo a Timóteo, final dos tempos. Os homens estão vítimas daqueles pensamentos errados dos seus próprios erros intelectivos, da sua potência intelectiva sem a graça de Cristo, não alcançou a verdade, a realidade cósmica, a realidade universal. E aí as pessoas estão suicidando até, pensando que sua alma não existe e que ela não vai para o inferno e que o inferno não existe, etc. E a gente vê tristemente o fim dessas pessoas se entregando também ao vício, buscando a morte, o fim de tudo, etc. Então todas essas consequências advêm da falta de fé, ou então esse materialismo, esse monetarismo deslocado, que destrói a si mesmo, destrói a família, destrói a relação amorosa, a boa convivência com a comunidade, com os sacramentos de Cristo. Tudo está sendo negado, destruído, e tem como base essa falta de conhecimento da verdade antropológica, que temos uma alma, que temos potências, como nos ensina Aristóteles e nos é aperfeiçoado com a revelação por São Tomás de Aquino. Então, essas reflexões intelectuais, intelectivas que nós temos e fazemos diariamente, nos ajudam também a entender a mensagem do Evangelho que lemos, né? Nos ajuda a ouvir os apóstolos, a ouvir os profetas, o próprio Jesus, o que ele falava, o que ele dizia, qual o sentido, qual a interpretação correta, e qual a ligação de toda essa mensagem bíblica com a realidade, com o universo, com o cosmos. Uma terra plana, e não essas fantasias de uma terra bola giratória, molhada, que nos ensinam aí as falsas ciências de Copérnico, que era um adorador do Sol, aí, da estrela Sol maior, etc. E tantas mentiras que nós estamos envoltos que nós nem percebemos mais. Nós nascemos na mentira, crescemos e morremos muitas vezes na mentira, sem ter essa graça de Deus de encontrar a verdade. Amém? Então, esse foi o seu artigo de hoje, dia 4 de janeiro de 2022, terça-feira, para a nossa edificação. Como sempre faço um apelo no final: se você ainda não é cristão, você não é evangélico, aceite Jesus, faça oração, me arrependo dos meus pecados, creio na vinda, encarnação
paixão, ressurreição, ascensão, entronização do meu Deus e Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Me arrependo dos meus pecados, segundo a sua palavra. Procuro uma comunidade cristã, batismo na água, no Espírito. E caminharei na sua palavra revelada, texto recepto. Abençoe Deus, Pai Todo-Poderoso, fez essa oração. Se você já é irmão, a graça de Deus e seja edificado com esse artigo. Quem vos falou, Alf, Ministério Igreja de Jesus. Abençoe Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre. Amém.